Muito bom estar com os irmãos mais uma vez hoje, sendo bem sincero, fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer. Devo confessar aos irmãos que eu sou muito mais inclinado a ensino do que a pregação mesmo. Eu já me considero até de uma safra de pessoas que já não tem mais aquela coisa dos 120 por hora, né? Já houve uma época assim que eu falava muito em festa, em congresso, essa coisa toda, mas eu era bem mais novo. Naquela época dava para dar um carreirão no meio da igreja, né? Fazer uns movimentos que os pentecostais gostam muito, e essa coisa toda. Eu confesso que agora eu gosto das coisas um pouco mais devagar, um pouco mais lentas, e eu tenho muito desejo de falar coisas que a gente aprenda bastante. Hoje em dia o que a igreja precisa mais, o que eu preciso mais é de aprender. Nós precisamos aprender muito, né? E não fazendo nenhum tipo de crítica. Eu não sou crítico, eu sou um observador apenas. A gente percebe que aqueles grandes cultos que nós popularmente chamamos de culto de avivamento têm trazido um resultado muito pequeno. E isso eu não estou falando já de eu tenho muitos amigos de muitas igrejas e sempre a mesma coisa acontece, né? São grandes cultos de avivamento, as igrejas lotam, as pessoas dão glória a Deus, aleluia, e falam línguas estranhas, até batismo com o Espírito Santo acontece, né? Isso vai na sexta, sábado, domingo, algumas igrejas quinta, sexta, sábado, domingo, alguma igreja como o nosso setor, é quinta, pula sexta, é sábado e domingo, mas de qualquer forma, quando chega na segunda da outra semana, as pessoas são exatamente as mesmas de antes da festa, né? O resultado, a gente não vê um resultado efetivo, mas quando a igreja começa a se dedicar a aprender a palavra de Deus mesmo, a crescer na graça e no conhecimento, aí a vida do cristão muda, o modo de viver muda, o modo de andar muda, o modo de trajar muda, o modo de encarar a realidade muda, aí tudo muda. Se a pessoa vai pela palavra, muda, a vida do crente muda. Enquanto nesses cultos assim, que são bons, eu sou pentecostal até o tutano, até o fio do cabelo, né? Mas a gente percebe que não é uma coisa que muda a vida das pessoas, não. A pessoa vem na igreja, chora, planta a bananeira, pula, faz isso quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira, no serviço, na faculdade, entre os vizinhos, na meio da família, é a mesma coisa. Então eu gosto muito disso, eu gosto de ensino, eu gosto de palavra ensinada, está no meu coração, sempre deixando claro que não desprezo as palavras de avivamento que são características da nossa igreja. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as pontes, ou a edificação das pontes que levam ao diálogo, isso no âmbito familiar, né? Isso dentro da nossa família e da nossa casa. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo, no livro, na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 4, nós vamos ler alguns versículos, e em cima disso nós vamos fazer alguns raciocínios, e eu creio em Deus que nós todos, inclusive eu mesmo, vou aprender alguma coisa nesta noite para levar para a minha regra de fé. Efésios, capítulo de número 4, alguns versículos, e eu vou citando aos irmãos aqui os versículos que a gente vai ler. A partir do versículo 25. Capítulo 4, a partir do versículo 25. E se você achou, diga amém. E se a letra da Bíblia é pequena, tem telão. Olha José ajudando no telão. Eu aproveito até também para agradecer a confiança da comissão organizadora do evento, na pessoa do nosso professor Nailson. Eu sei que ele é bastante criterioso, e isso me faz sentir uma responsabilidade maior, e também terá a necessidade de agradecer pela confiança. Versículo 25, nós vamos pular um, eu vou dizendo aos irmãos por onde eu estou. Versículo 25 e versículo 26 do capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Diz a palavra de Deus: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos ao versículo de número 29, versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Versículo de número 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Encerrando o versículo 32 diz: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Dá para sair um amém aí? Amém. Glória a Deus. Não é porque é escrito que a gente não dá glória a Deus, não. São pentecostal assim. Nós vemos esses textos aqui, e a grande pergunta é: quando nós lemos um texto desse, nós vemos Paulo aconselhando a igreja de Éfeso, né? Nós, por acaso, podemos conceber a ideia que isso se aplica à nossa família, ao nosso convívio familiar, ao nosso relacionamento dentro da nossa casa? Porque muitas vezes para nós é mais fácil admitir um texto bíblico como sendo para a igreja do que como sendo para o meu convívio dentro da minha casa. É como se eu dissesse, por exemplo, que os irmãos não podem guardar ira um do outro. Aí nós falamos, beleza, mas dentro de casa eu posso guardar a ira da minha esposa, não se aplica ao texto. Eu posso guardar a ira do meu filho, ou o filho guardar a ira do pai. Não, esse texto se aplica à igreja. Dentro da minha casa é outra história. Se eu falo que eu não posso ser rancoroso com o meu irmão, mas dentro da minha casa eu posso ser rancoroso, ficar um dia, 2 dias, uma semana sem falar com meu pai, com minha mulher, com meu filho, com a minha filha em casa, não se aplica. E às vezes nós alimentamos uma coisa na nossa cabeça, que textos bíblicos não se aplicam dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa parece que nós estamos em outro ambiente, e parece até erroneamente que a Bíblia não se aplica. Algumas verdades bíblicas não se aplicam a isso. Principalmente quando nós começamos a falar sobre a necessidade de diálogo dentro das famílias. Hoje, nunca vimos isso antes. Nos últimos 10 anos, o número de divórcios dentre cristãos aumentou 160%. 160% aumentou em 10 anos. Uma coisa que lá no passado, quando eu me lembro bem, eu tenho 39 anos como cristão evangélico, e eu me lembro que lá no passado, quando alguém falava assim, olha, um casal se divorciou na igreja, todo mundo, oh, como isso aconteceu, um casal se divorciou, que coisa mais triste isso. Hoje em dia não, né? O casal se divorciou, normal, né? Acontece, mais um aconteceu, não tem porquê, né? É normal, faz parte da vida social, do convívio. Por que nós alimentamos isso? Que algumas verdades bíblicas não se aplicam dentro da nossa casa, só se aplica para a igreja, para o corpo espiritual de Cristo, mas dentro de casa não aplica algumas realidades. E muita coisa está acontecendo dentro da nossa casa, principalmente porque uma realidade bíblica que nós temos aqui, que é para a igreja, e é para a casa, e é para a minha vida, é a necessidade de nós mantermos vínculos com os nossos. Nós temos que ter vínculos. As famílias estão perdendo os vínculos que têm, principalmente com a disseminação das redes sociais. Hoje em dia, na maioria das casas, as pessoas têm bastante tempo para rede social, tem tempo sobrando para Facebook, WhatsApp e outras redes sociais. Mas eu sou tiozinho, eu só guardo 2 mesmo, mas eu sei que tem mais coisa aí, né? Quem me fala mais um nome aí de uma dessas coisas aí? Olha, já falaram 10, eu não peguei nenhum, mas tudo bem, é por isso aí mesmo. Instagram, é isso que fala, assim, fala, Lucas, você que é bom nesse negócio? É Instagram. É Instagram mesmo, é brasileirado mesmo o negócio. Existe tempo para isso, dá tempo para eu ir no meu WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes. Eu arrumo tempo para isso. Só que o tempo que eu arrumo para isso é o tempo que eu estou subtraindo para a minha relação familiar, da minha relação familiar. Eu estou tirando da minha relação familiar e atribuindo esse tempo a redes sociais, por exemplo. E o interessante é que na rede social, muitas vezes, eu sou bem campeão para conversar. Na rede social eu consigo debater, falar de política, falar que a igreja não está funcionando direito, falar que as coisas estão erradas. Na rede social eu viro campeão, falo matraco mesmo.
debato, fico 2, 3, 4 horas em chat. É chat agora, tá certo? Fico no chat e debato e quebro o pau e vou para cima, defendo minhas ideias. Quando eu saio do mundo virtual, eu tenho minha esposa, ou marido, ou filho, ou pai. Eu já saí do meu mundo, mas eu saí do mundo, não estou no mundo da família. Eu não consigo conversar com a minha esposa, eu não consigo conversar com o marido, eu não consigo conversar com o filho, eu não tenho condições de conversar com ninguém, e aquilo passa a ser uma coisa na minha vida que não faz falta. Isto é o pior da situação. Porque se eu não consigo conversar, se eu não tenho tempo para dialogar, e dentro de mim, isso me faz uma diferença muito grande, e eu fico com a cabeça quente, puxa vida, eu não consegui bater um bom papo com meu filho esses dias. Ainda temos um bom sinal, o coração ainda bate, o pulso ainda pulsa, e se colocar o eletrocardiograma ainda faz umas ondinhas. E quando não me faz mais falta? Eu consigo passar dias sem falar com meu filho, com a minha filha, eu passo dias sem falar com a minha mulher, ou ela comigo, e não faz a menor falta. E eu acho uma dedicação muito grande, eu já penso que é uma dedicação, um esforço muito grande eu conseguir falar monossílabos. Sim e não. Você quer café? Sim. Com leite? Não. Já está feita a base de um diálogo, é mais do que suficiente. Tem roupa limpa? Sim. É a blusa? Não. Qual? Azul. Acabou. Não precisa mais do que isso. E quanto menos eu tenho esse tempo, quanto menos eu uso esse tempo, mais a família se fragmenta, mais se distancia. Pessoas dentro de uma casa, que às vezes nem é tão grande, 40 metros quadrados, e não se conhecem. Não se conhecem. Irmãos que não conseguem pôr a mão no fogo pelo irmão. Você acha que o seu irmão seria capaz de fazer tal coisa? Ah, eu não sei, não tem nada a ver com a vida dele. Ele não conhece o irmão dele. Se alguém chegar a falar para você, por exemplo, se alguém falar para você, olha, o seu filho foi visto em tal esquina, tal dia e tal hora, com um cigarro de maconha na mão. Não responda nada, pelo amor de Deus, pense aí no seu coração. Quando você visse ele, você ia dar um tabeque no pé do ouvido dele, ou você ia falar, é mentira, eu penso o filho que eu tenho. Talvez você fosse chegar no seu filho e, você foi visto fazendo isso, você é louco. Ué, mas será que seu filho faria isso? Aí você fala, não sei. E por que você não sabe? Ou se fosse a sua esposa, o seu marido, Maleninha, seu marido foi visto essa tarde entrando no Xanadu. Será que ela ia pôr a mão no fogo? Ela não foi meu marido, não, se ele chegar a levar. Ou será que ela esperou chegar com aquele tamanco de madeira? É hoje! Acusado sumariamente. As famílias estão se fragmentando porque não estão mais se conhecendo. E o que produz esse conhecimento, esse entrelaçamento dentro da família? É o diálogo. Se não se conversa, não se entende. E se não se entende, se distancia, se afasta. Muita coisa a gente prega e fala assim, é para a igreja. Irmão, se você vier para a Santa Ceia do Senhor e você não está falando com o seu irmão, cuidado, se reconcilie com o seu irmão, depois você toma a Santa Ceia. Mas se eu não estiver falando com o meu filho, eu posso tomar a Santa Ceia, não tem problema. Não é irmão da igreja. Se eu não estiver conversando com a minha mulher, não tem problema eu tomar a Santa Ceia, não tenho nada contra nenhum irmão. Irmão, isso aqui se aplica para a nossa casa. E quando a palavra de Deus vem para nós, um dos maiores objetivos de Deus no meio da sociedade é promover a integração da família. Porque se o diabo derrubar a sua família, ele derrubou a sociedade e derrubou a igreja. É só a tua família, a tua casa. Se o diabo derrubar
derrubar e fragmentar a tua casa, ele fragmentou a base da sociedade e fragmentou a igreja. Por que os partidos de esquerda fazem tanta alusão à ideologia de gênero? É para fazer inclusão social? Não é não. É para minar a base da família. É para derrubar a base da família. Ninguém tem... Porque nem saber o que o camarada quer fazer da vida dele sexual. O problema dele responde. A gente, por nossa fé, nós não aceitamos essa ideologia. Por fé. Mas não existe um cristão na face da terra que queira fazer o mal a uma pessoa porque é homossexual. Não. Mas se prega nos partidos de esquerda que a igreja odeia, que a igreja quer matar, eles fazem charge. Eu ouvi uma charge com os crentes assim, de Bíblia, batendo, o homossexual sangrando, os crentes de Bíblia batendo, eles fazem essas imagens. Mas por trás disso está o diabo querendo fragmentar a família, dissolver a família, afastar filhos de pais. E isso acontece por falta de diálogo, por falta de conversa. Perdeu-se a capacidade de conversar. Não tem mais. A família está perdendo a capacidade de conversar. Quando se senta para conversar, o tom de voz já vai lá em cima. Ninguém consegue, as famílias, eu estou sendo muito agressivo, mas muitas famílias não conseguem mais conversar. Quando vai conversar é porque tem um problema. Mas aquela coisa assim de bater um papo assim, quando o marido chegou do trabalho, a esposa chegou do trabalho, do tipo, como foi o seu dia hoje? Eu tenho certeza que falar isso numa igreja que tiver 1000 pessoas, 700 vão falar, isso é bobagem. Você está bem? Como você está? Bobagem. Você está em casa, seu filho, sua filha chegar da faculdade, da escola, e você fala, ei filhão, como é que foi lá na escola hoje? Beleza? Como é que foi? Você fez prova hoje? Como é que você se saiu? Uma igreja com 500 pessoas? 400 não faz, isso é bobagem. Você está se afastando do seu filho, se afastando do seu marido, se afastando da sua esposa, se afastando do seu irmão. E quanto mais você se afasta, mais o diabo entra na sua família com uma cunha, entra afastando um do outro. E tem famílias por aí, que filhos se suicida, marido se suicida, esposa se suicida, e o que fica fala, eu nunca percebi que ele tinha essa tendência. Eu conversei com uma amiga minha psicóloga outro dia, um menino adolescente, uma igreja evangélica, uma comunidade evangélica, ele dentro de casa, sabe o que a família falava dele? É um exemplo esse menino, tão bonzinho. Não fala com ninguém, é no canto dele, não conversa com ninguém. Tem vezes que parece que ele nem está dentro de casa. Essa era a imagem que eles tinham do menino, de 14 anos. Às vezes parece que ele não está nem dentro de casa. Não perturba. A gente quase não ouve a voz dele aqui dentro. Um dia chegaram em casa, tinham saído, ele foi em casa. Entraram em casa, mas será que ele saiu? Ele não sai sozinho? Subiram o sobrado, desceram o sobrado, e cadê o menino? Será que ele saiu, não avisou, não deixou o bilhete, abriram a porta dos fundos para o quintal, ele estava enforcado numa árvore no quintal, nos fundos da casa. Porque falta isso. Está faltando conversa, está faltando diálogo. Eu espero em Deus que nesta noite, Deus possa mobilizar você dentro da sua família, para estabelecer bases de voz, conversas e diálogo. Você possa, a partir de hoje, começar a dedicar um pouco de tempo para bater um papo dentro da sua casa. Dar um pouco de atenção para aqueles que são seus. E quebrar esse estigma maligno que cada um vive a sua vida. É a sua casa, é a sua família, é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos, são os seus irmãos. E não existe coisa mais preciosa do que a sua família. E você tem que trabalhar para que isso continue solidificado, principalmente na presença de Deus. Para que esse tipo de diálogo, para que a gente possa ter um tipo de diálogo desse, bastante produtivo na família, uma das coisas que a gente tem que ter bem franco e bem aberto é a acessibilidade para o diálogo. Vamos pensar, só lembrar, eu não vou nem ler, não vou nem pedir para você colocar, que isso aqui é só para lembrar mesmo. Se nós nos lembrarmos de Esther, que há pouco tempo o irmão Zenildo pregou aqui sobre Esther no culto de semana, que eu me lembro muito bem, não esqueci, foi isso mesmo? Se nós nos lembrarmos de Esther, aquele texto do livro de Esther, do capítulo 5, versículo 3,
quando ela precisava falar com o rei Assuero, porque havia uma lei assinada para matar judeus, mas ela não podia entrar onde ele estava. Ele estava fechado, ele estava numa audiência ali, ela não podia entrar lá, mas ela tinha que entrar onde estava o rei. E ela tentou, ela falou: vou fazer a minha tentativa, faço o jejum que eu vou tentar. Ela se vestiu com os trajes reais, foi até na porta do palácio do rei, ele estava lá dentro em audiência, ela não entrou, ela ficou do lado de fora, no rumo da porta, toda arrumada, bonita, e esperou. E lá de dentro o marido viu ela e falou: entra, rainha. Ela entra na presença do rei e ele fala para ela assim: o que você quer? Pode pedir, nem que seja metade do reino eu te dou. E ela fala para ele: não, eu só quero que você tire um dia para jantar comigo em família, só. E todo o propósito nós vemos na história. O propósito não é o que eu quero ilustrar. O que eu quero ilustrar é o seguinte: ele estava ali numa reunião administrativa, ou seja lá, alguma coisa parecida, mas no momento em que ele viu a esposa dele, vem cá, o que você quer? Na nossa família, nós temos que ter sempre um canal aberto para o diálogo, é a acessibilidade, ter um acesso aberto. A Sueli tinha acesso aberto para Esther. Ela chegou na frente dele, automaticamente: você quer conversar alguma coisa? Vamos conversar. O que você precisa? E às vezes na nossa casa é o contrário. Às vezes na nossa casa, quando um dos nossos chega perto de nós, né, aquela carinha que precisa conversar alguma coisa, na nossa frente, e nós e às vezes ou lá no Netflix, né, vendo um filme, ou na TV a cabo, ou nas nossas redes sociais, e a gente percebe um filho, a esposa, ou é a esposa que está entretida, o marido, de repente senta do seu lado e fica ali, ó, esperando um intervalo, esperando uma atenção, esperando que você dê uma olhadinha, não quer atrapalhar, você está entretido ali em alguma coisa, fica do seu lado, senta, olha, espera, daqui a pouco levanta, sai andando, vai fazer outra coisa. Eu nem vi, eu nem percebi, eu nem me toquei. Amanhã eu tenho um baita de um problema dentro da minha família e eu vou cobrar daquela pessoa que sentou do meu lado, há um dia, 2 dias, 3 dias atrás. Como é que isso aconteceu? Não, eu sentei do seu lado, eu queria conversar, você estava ocupado, eu esperei educadamente que você me desse atenção, você me ligou para mim, a bomba explodiu. Isso acontece sim ou não? Sim, acontece. Assuero não era um rei segundo os ditames do judaísmo, não. Era nação estrangeira. Não era guiado por Torá, o livro sagrado dos hebreus. Mas ele sabia deixar um canal acesso para a mulher dele. Ele sabia que o reino dele podia ir para o beleléu se ele não cuidasse daquela mulher direito. A sua família pode ir para o vinagre se você não aprender a deixar um canal de acesso para a sua mulher, para o seu marido, para o seu filho, quando eles chegam perto de você e precisam conversar com você. Por mais que seja uma coisa para você sem sentido, por mais que seja sem sentido, você consegue avaliar o que é importante para ele em relação ao que é importante para você. Eu quero dizer uma coisa: ó filhote, segura aí. Não é porque nós somos os pais de vocês que às vezes a gente não está engasgado precisando bater um papo, não. E às vezes nós somos pais e nós não achamos ninguém. E às vezes nós temos um filho um pouco mais maduro, né? Meio desenrolado na igreja e tal. O rapaz, eu estou com um negócio aqui, eu vou conversar com esse menino aí. Quem sabe sai um negócio. A gente quer até conversar com vocês. Vocês olham assim, vê a gente como uns caras antiquados, velha guarda. Ô filho, o que você acha? Ah, faz do jeito que você quiser. Ah, estou nem ligando. Ô filhote, isso dói, viu?
Isso dói aqui dentro. Na família, não existe um ângulo unilateral quando se fala em diálogo. Daqui para lá, de lá para cá. Hoje você precisa de mim, amanhã eu posso precisar de você. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. Eu não quero precisar arrombar a tua porta, nem bater, eu quero uma porta aberta para a gente conversar. Eu quero uma porta aberta para a gente bater papo. Tiago capítulo 1, versículo 19, quem quiser seguir aí, é um texto até conhecido, que diz o seguinte, Tiago 1 e 19: portanto, meus amados irmãos, todo homem, esse homem é ser humano, seja pronto para ouvir. Isso é deixar o canal aberto. Isso é deixar a porta aberta. Deixa a porta aberta. De repente, aquele dentro da sua casa está se aconselhando com uma pessoa errada, porque dentro de casa não acha uma porta aberta. Está se aconselhando lá fora. Sabe? Às vezes o teu esposo está se aconselhando com colegas do trabalho, porque não consegue conversar com você. Talvez a tua esposa está se aconselhando com a vizinha, e a vizinha vai aconselhar ela do jeitinho que ela viu na novela da Globo, mesmo jeitinho, porque ela não consegue falar com você. Teu filho, ele fica mais tempo na escola e na universidade, com mais 40 igual ele, do que o tempo que fica com você. E quando ele precisar de conselho, talvez ele vá lá num professor de ideologia duvidosa, e se for na faculdade, o preferido é o professor de filosofia. A faculdade mais tradicional cristã que a gente tem em São Paulo é a Universidade Mackenzie. A candidata a governadora do Rio de Janeiro, a Márcia Tiburi, era professora de filosofia no Mackenzie. Ela que fala, eu vejo a lógica no roubo. Se o capitalismo induz o cara a querer ter e o cara não tem, ele tem que roubar mesmo. Ela deu aula para o filho de muita gente. Ela deu aula para o filho de muita gente, dizendo que sexo você escolhe. Não existe ideologia para isso. E de repente teu filho não conversa com você, conversa com a professora de filosofia, com o professor de educação física. Porque você não deixou o acesso aberto, você vai colher o fruto depois. E o fruto não vai ser bom. Você entendeu? Amém? Amém. Como diz o pastor Gilvan Rodrigues, quem gosta come muito, quem não gosta come pouco. Está pesado, irmãos? Ou está bom? Glória a Deus. Segunda coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, para que esse diálogo em família faça efeito: sensibilidade. Sensibilidade. Você já deu abertura, não deu? Você deu abertura para um diálogo. Ótimo, maravilha. Eu aprendi que eu tenho que estar no canal aberto. Se minha esposa, meu filho, meu irmão, seja lá quem for dentro da minha casa, eu perceber que ele quer conversar, eu paro a minha vida e falo assim: você está querendo conversar? Vamos conversar. Aí ele começa a conversar. O que está acontecendo isso comigo? Eu estou nessa situação. Aí você morre de dar risada. Essa besteira que você está querendo falar, essa bobagem que você está querendo falar, que coisa mais sem sentido, para com isso. E você levanta e deixa ele do mesmo jeito. Sensibilidade é aquele tato que a gente tem, que gera empatia, que faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro. Só que, de novo, a gente só pensa em se colocar no lugar do outro quando está fora da família. E dentro da família eu não preciso fazer isso. Então, se aquilo é importante para minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, e não é importante para mim, eu vou ouvir ele. Não, o canal está aberto. Ele vai falar, e eu vou ficar assim: tá, tá. Tá. Minha cabeça está lá no supermercado. Você comprar um quilo de farinha, você comprar não sei o quê. Ele está lá falando, Aí quando ele acabar de falar, então, o que você acha?
Vamos orar. Afinal de contas eu sou crente, né? Vamos orar. Eu nem ouvi o que ele falou. Irmão, às vezes falta sensibilidade na gente. Falta, sabe, ter esse cuidado que a gente não tem. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23 diz o seguinte: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Como é que você vai ter uma palavra boa, uma palavra gostosa, uma palavra que vai edificar dentro da tua casa a pessoa que precisa, se nem atenção você está dando? Imagine você pedir a Deus: Deus, me ajude a tratar com a minha família, com o meu filho, me ajude a tratar com a minha mulher. E Deus falou: eu ajudo, mas você quer mesmo ou você está só enchendo linguiça? Porque às vezes a gente vai colocar na oração, e eu vou dizer mais, às vezes a gente coloca Deus como responsável de coisa que a responsabilidade é nossa. É nossa. A minha família é minha responsabilidade. Se meu filho precisar conversar comigo, eu vou falar: meu filho, vai orar não, vai lá falar com Deus, vai lá orar com ele. Não, ele quer falar comigo. Mas se eu não tiver esse sentimento, essa sensibilidade, se eu não puder me colocar no lugar da pessoa, pode ser besteira para você, para ele é importante. Para ela é importante. Para ela tem alguma coisa de valor, não quer, ela precisa conversar, precisa desabafar. Sabe? Aquela coisa de: pai, a gaveta do meu armário quebrou. Aí você fala: joga no lixo. Não, tá, e o que significa essa gaveta do armário? Vamos lá ver essa gaveta desse armário. Para você é tão bobo, mas aquilo está tirando a paz de alguém. Comece a pensar que dentro da tua casa alguém está perdendo a paz por uma coisa que para você pode ser besta, mas para ele não é. Então dê atenção, veja, procure uma palavra branda, procure aconselhar, procure formar uma ideia, procure trabalhar em torno daquilo, procure produzir paz para aquela pessoa dentro da tua casa que te procurou. De repente você anda 50 quilômetros para dar atenção para um irmão que está com dificuldade, 100 quilômetros para fazer uma visita, e dentro da sua casa tem alguém morrendo, você não dá atenção. Dentro da sua casa. Aí Jesus fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tá, isso é financeiro, é econômico, é material? Tudo bem, mas comece a pensar: você ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua família, será que compensa? Vamos imaginar o seguinte: você bater no peito e falar assim: eu ganhei 10 bandidos para Jesus, e meus 3 filhos estão morrendo no crime. Acho que vai compensar, né? Você vai falar: mas eu estou feliz que eu estou no lucro, tem 7 a meu favor. É isso que você vai pensar? É isso que você vai pensar? O ator daqueles 3 vai te perseguir o resto da sua vida? Pense nos teus. Pense nos teus. Pense em deixar a porta aberta e pense em ser sensível àquela pessoa que está te procurando. Pense em se colocar no lugar dela. E vamos lá rapidinho, que o tempo vai indo embora. Mas Colossenses 4 e 6, para a gente fechar esse tópico. Colossenses 4 e 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada... Para isso tem que ter sensibilidade. A pessoa vem querendo conversar dentro da sua casa, e você, em cima do que você ouve, você já desce uma crítica. Imagina essa situação. Imagina a situação. O filho chega triste em casa. Ele procura o pai para conversar, porque ele está triste, porque ele precisava tirar uma nota na escola. Ele não conseguiu a nota que ele queria. Ele precisava no mínimo 7, mas ele só conseguiu 5,5. Vai ficar de DP. Ele ficou triste. Ele chegou em casa triste. Ele procurou o pai e a mãe triste.
fala, pai, preciso conversar um negócio. O que é? Estou triste. O que foi? Precisava tirar 7 na prova de matemática. Tirei 5,5. Aí você, no auge da tua sabedoria de fé, crente até debaixo d'água, você solta aquela frase que ele precisava ouvir, que vai elevar a autoestima dele. Também você não estudou! Era isso que ele queria ouvir de você. Parabéns. Mas ele chega em casa chateado. Puxa vida, meu bem. O que foi, meu? Fui passar ali, deu um vacilo ali. Ralei a lateral do carro no canto do muro. Aí ele ouve aquela palavra tão boa e agradável. Você é cego? Você não viu o portão? Mas já tem pentecostal que fala, é dessa maneira, Jeová. Aí, ó. Moderação. Se você deixou a porta aberta, é acessibilidade. Você tem sensibilidade, você consegue ter empatia, se colocar no lugar da pessoa. Agora haja com moderação, com bom senso, com a mente aberta, para ponderar o que você vai ouvir e dar a melhor resposta. As digníssimas mulheres têm que ter um pouco mais de paciência nesse quesito. Às vezes lá em casa a Leninha fala para mim assim, amor, vem cá, Zinho, não chama de Zinho. Não é naquele lá não, aquele lá é falsificado, Zinho certo sou eu, que está atrás da câmera, para quem assistir depois. Zinho, aconteceu isso. Gente, quando ela vai fazer um negócio assim, é 5, 10 minutos. Aconteceu isso, não sei o que, e vai, quando ela termina de falar, eu fico quieto assim. Você está me ouvindo? Calma, eu estou pensando. Você não vai falar, eu estou pensando. Às vezes, para a gente falar alguma coisa dentro desse diálogo, a gente precisa ser moderado. Sabe, uma pessoa chega para você e fala que outra pessoa maltratou? Sabe, alguém dentro da sua casa vai conversar com você e fala assim, eu estou nervoso porque tal pessoa me tratou mal, e não sei o quê, e o irmão, o pastor, o líder do centro de oração me tratou mal, falou isso comigo, e não sei o quê, e você sem pensar, sem parar para pensar, sem meditar, você vai falar, é mesmo, a pessoa é ruim, malvada, ou pessoa malvada, e nós temos que tomar uma atitude. Você acha que você está dando apoio? Você está alimentando o fogo. Aí vem o pregador, que diz que tem que ter fogo, né? Aí ele pega o texto de Provérbios e fala, sem lenha o fogo se apagará. Né? É Provérbios isso aí. Aí ele faz isso no culto de avivamento, né? Tem que pôr lenha, irmão, porque sem lenha o fogo se apaga. Só que o resto do versículo está escrito, e não havendo maldizente cessa a contenda. Esse fogo tem que apagar, irmão. Não é o que estou pregando, não. Esse fogo é o fogo que tem que apagar. Sem linha o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Moderação é você pensar nas que fala. É ter equilíbrio. Falou um monte! Foi mesmo? Peraí, vamos conversar. Vamos ver o que dá para a gente fazer para melhorar essa situação. O que você acha dessa alternativa? Dessa alternativa? Você vai se sentir confortável dessa ou dessa maneira? Vamos administrar esse negócio? Você está acabando com a contenda. Mas se você não modera, se você não pondera, se não coloca as ideias em ordem, você acaba aumentando o fogo da contenda. Você podia, de repente, com uma boa conversa, você ter o seu familiar mais controlado, mais tranquilo, mais sossegado. O que aconteceu? Você meteu mais fogo no negócio, ele ou ela está mais irritado, mais nervoso, mais bravo. E se você estava esperando qualquer coisa depois dessa conversa favorável a você, os casados me entenderam mais rápido, esquece. Você não ponderou. Você não moderou a situação. Provérbios 10 e 19, eu já vou parando já. Provérbios 10 e 19 diz o seguinte:
Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Quer ter uma boa base de diálogo? Na hora de conversar, modera. É moderado. Tem coisas que a gente até tem que pular, sabe? Deixar para outro dia. Isso é moderação. Às vezes tem um negócio para tratar. Na hora que você está nervoso, está irado, está bravo. Não trata naquela hora não. Modera. Meus filhos de vez em quando aprontavam quando era pequeno. Eles ainda aprontam, só que eles correm mais do que eu, que estou ficando velho, eles são jovens, né? Então não dá para pegar mais. Foi igual o Gesiel falou ontem da mãe dele, né? Ele falou assim: eu dificilmente apanhava da minha mãe, porque o pastor ele corria muito, né? Às vezes dificilmente apanha, não é porque a mãe não bate, é porque o menino corre, né? Aí não alcança, né? Dificilmente apanha mesmo. Mas quando eles faziam um negócio que eu ficava muito irritado, eu não fazia nada. Passava um dia, passava 2, aí eu já estava bem. Aí se cumpria a palavra de Deus. Quando disseres a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Eu falava: vem cá, a gente trocar uma ideia agora. Agora não dá para conversar. Tem coisa que a gente não faz na hora, gente. Não dá para fazer na hora. Você tem que dar uma moderada, tem que pensar, espere um pouco. Pese na balança se isso vai dar lucro ou vai dar despesa no fim da conversa. Pense e tome a melhor decisão. Num bom diálogo em família, não pode faltar humildade. Você pode estar certo no que você está falando, e de repente você tem certeza que você está certo. Provérbios 12:15 diz o seguinte: Provérbios 12:15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido a conselhos é sábio. Às vezes eu penso, aos meus próprios olhos eu tenho razão. Eu vou para um diálogo, já vou cheio de razão. Eu me lembro uma vez, eu tenho um cunhado, eu tenho vários cunhados, mas eu gosto de todos eles. É um ou outro ali que às vezes eu fico meio bravo por atitudes que eles têm mesmo, né? Dá vontade de puxar a orelha. Um deles, assim, eu gosto muito, né? O pastor conhece ele. Mas quando eu comecei a namorar a Leninha, nós muito jovens, 18 anos, se preparando para casar. A gente casou com 19, né? E ela passava por uma série de problemas, né? Porque o pessoal não botava fé no baixinho, né? Ela vai sofrer, é um menino, não sei o que, etc. Né? E o anterior era da Marinha, né? Olha a diferença. O anterior era da Marinha, cheguei ao auxiliar de expedição, né? Ela vai, não, e o pessoal jogando no contra e tal. E teve um dia que eu fui na casa dela, ela estava bem triste. E quando eu estava indo, nem fiquei muito, eu vi que o clima não estava bom, estava indo embora. Ela me acompanhou até o lado de fora e começou a chorar. Eu falei para ela: o que foi? Ela começou a falar: não, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo em casa, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, e começou a chorar. Naquele tempo, irmãos, vamos fazer 32 anos de casado no mês que vem. Naquele tempo, andar de dedinho, não era de mão dada, tá? Assim, ó, juntar o dedinho, o mundo vai se acabar, porque pegou no dedinho. Era assim naquele tempo. Imagina pegar na mão, né? Se fosse abraçado então, perdeu a salvação, perdeu. Hoje em dia o pessoal perde muita coisa antes de perder a salvação, já perdeu outras coisas, né? Vocês me entendem. Mas quando ela veio chorando falar comigo, eu fiquei com o coração quebrou, eu já estava apaixonado, né? Eu, para disfarçar na igreja, eu cantava hino do Exército, para disfarçar, para não dizer que era para ela, eu ia cantar o hino, eu cantava: eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Né? Só ela que sabia que era para ela, e a igreja inteira, né? Mas ninguém. E eu fiquei triste, irmãos, eu abracei ela, coloquei a cabeça dela no meu ombro, eu orei por ela na rua. Orei mesmo: Senhor, tu sabe, essa dificuldade, ela chorando no meu ombro. E o meu cunhado passou por mim, ele passou por mim e não falou nada.
Ele chegou com meu pai lá na garagem de ônibus lá, 3 e pouco da manhã, meu pai chegando, ele já chamou meu pai de cá. Ô seu filho, estava agarrado com a minha irmã, e tal, com safadeza, mas ele falou um monte, falou um monte, e vai, aquela coisa toda. Estou sabendo de nada, né? 3 horas da manhã, para ficar dormindo, né? Daqui a pouco chega seu Oscar do serviço, né? Demora um pouco, chegou o seu Oscar, estava por ali. Entra no seu quarto, vamos conversar. Eu só lembrei de 3 palavras. Quer dizer, uma preposição e 2 palavras. A casa caiu. Só pensei nisso. Entrei no meu quarto, ele foi na porta, trancou a porta. Ei, irmão! Pense! Como é que você me faz uma coisa dessa? Fulano me procurou e você está fazendo isso e não sei o que. E não sei o que, você é músico da igreja, estava com jovens e vai. Aí eu fiquei sentado na cama olhando para ele assim. Descarregou numa cartucheira. Vem lá, era nervoso esse negócio. Descarregou a cartucheira todinha. Eu fiquei quietinho. Quando ele terminou, estamos conversando. Sim, senhor. Aí quando ele foi com a mão na chave, eu falei, mas é só o senhor? E eu não falo, não. Você quer falar alguma coisa ainda? Eu quero, sim, senhor. O senhor deixar. Ele tirou a mão na maçaneta. Então pode falar. Olhei para ele e falei assim, o senhor sabe o filho que o senhor tem. Porque quem criou foi o senhor. Foi o senhor que me educou. O senhor sabe quem eu sou. O senhor sabe quem ele é. Eu não vou me defender. Agora pense se eu seria capaz de fazer o que eu fui acusado. Não me defender, não. Ele olhou da minha cara, assim, aquela cara feia, sentado na cama. A cara dele foi desmanchando. Também fulano não tem o que fazer, fica inventando história da vida dos outros. Irmãos, no diálogo a gente tem que ter essa humildade que o Oscar teve. É o filho dele, ele é meu pai. Ele veio com uma rajada de metralhadora. Mas depois ele pensou, rapaz, estou acreditando mais no de fora do que no de dentro. E eu conheço quem é o de dentro. Precisou ele falar, meu filho, me perdoa. Eu falei, não precisa, a atitude foi suficiente. Ele só falou isso. Tá bem, fulano tem o que falar, fica cuidando da vida dos outros. Já entendi, ele entendeu, e eu entendi. Ele teve a humildade dentro da conversa de admitir, talvez não claramente, mas admitiu, poxa, eu não devia ter chegado com a calibre 12, devia ter usado pelo menos um estilingue só, né, para testar. Tenha humildade e siga esses parâmetros e outros mais. E quem sabe no dia a gente continue e fale mais sobre algumas outras coisinhas. Que Deus abençoe. Perdoa, meu querido irmão Nailson, passei 3 minutos. Mas que Deus abençoe os irmãos. Que tudo isso que nós ouvimos nessa noite possa surtir efeito na sua casa, na sua família, na convivência com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho. Que a sua família possa ser cada vez mais unida, mais próxima, mais junta. Que Satanás e demônio nenhum ache espaço dentro da sua família, mas que Deus esteja presente na sua família, nas suas conversações, nos seus diálogos. Que o